Amém. Então Neemias no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 11, me acompanha lá, por favor. A Bíblia diz o seguinte: assim cheguei a Jerusalém, 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém, que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço de Chacal, e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas, por causa do entulho, não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido e nem o que eu estava fazendo, pois não havia contado os meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra é viva, Senhor, e é eficaz nas nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado em nosso coração, Pai. Senhor Jesus, que seja a tua voz, a voz do nosso bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, ministrando nessa noite, e que eu seja apenas uma ferramenta do Senhor aqui, que a voz que seja ouvida seja do Senhor e não a minha, Senhor, para que todos nós, inclusive eu, sejamos ministrados, Pai, pelo teu evangelho nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Bom, eu tenho pensado muito ao longo desses últimos dias, e Deus tem falado muito comigo através desse texto, não só desse texto, mas do livro todo de Neemias. Eu não sei se você está familiarizado com o que está acontecendo aqui nessa história que nós lemos, mas Neemias, ele é um cara que foi chamado por Deus para realizar uma grande obra, para realizar a reconstrução dos muros de Jerusalém, que estavam completamente destruídos. Então, só para a gente contextualizar aqui, Neemias era um cara israelita, ou seja, ele era do povo que estava passando por grandes dificuldades nesse momento, porque Israel tinha passado pelo exílio, Jerusalém tinha sido destruído pelo império da Babilônia, e aí Neemias então, esse homem, ele se encontrava servindo ao rei agora do império que estava dominando, que era o império persa. Então Neemias, ele servia, ele sendo israelita, ele servia num lugar completamente fora dos padrões e costumes, e fora daquilo que era as crenças, e como Neemias ele era de fato. Então Neemias ele era estranho num lugar completamente estranho. Só que quando nós olhamos lá para o capítulo 1, que não é esse capítulo que nós lemos, quando nós olhamos, a gente vê que certo dia chegam pessoas para Neemias e compartilham com ele, que já estava longe da realidade de Jerusalém, compartilham de como é que estava a situação em Jerusalém. E a situação era a mais caótica possível, porque Jerusalém estava completamente destruída. Como a gente vê aqui no texto que nós lemos, encontrava-se toda em ruínas, as portas da cidade, os muros tinham sido destruídas pelo fogo. E então Neemias ele começa a sentir um incômodo dentro dele, algo começa a incomodá-lo, ele fica completamente triste com a realidade, com a situação em que Jerusalém e consequentemente o seu povo se encontrava. E aí então, a Bíblia diz lá no capítulo 1, que ele começa a orar a Deus e falar: Senhor, eu não posso me conformar com isso que está acontecendo, eu não posso simplesmente aceitar que o lugar da onde eu vim está completamente destruído, que a história do povo, que é o povo de Deus, está destruída, eu não posso me conformar com isso. E aí a gente olha então, Deus
respondendo essa oração de Neemias de uma maneira impressionante, porque quando começa o capítulo 2, e aqui eu estou dando um contexto geral aqui, histórico para vocês, para quem ainda não conhece a história, mas quando começa então no capítulo 2, a gente começa a ver que Neemias então um dia entra na presença do rei, o rei persa, ele entra naquele lugar, e o rei percebe que algo de errado estava acontecendo com Neemias. O rei observa que Neemias estava com o seu coração machucado, que ele estava com o seu coração incomodado. E aí o rei pergunta para ele: Neemias, o que está acontecendo, meu filho? O que está acontecendo com você, que você está mal, você está triste por conta disso? E aí então Neemias compartilha a situação em que Jerusalém estava com o rei da Pérsia. E ali a gente já vê a mão de Deus começando a atuar, porque então o rei da Pérsia autoriza Neemias voltar para Jerusalém, autoriza Neemias não só voltar, mas carregar recursos e pessoas com ele. O rei manda cartas para que os outros reis facilitem esse processo para Neemias. E então Neemias chega em Jerusalém, e aqui nós chegamos no texto em que nós lemos. E há alguns pontos específicos que eu gosto de tentar entender, e eu quero que você comece a raciocinar comigo antes de nós, de fato, chegarmos no ponto que eu quero. A primeira coisa que a gente observa, e é isso que eu quero que você comece a pensar comigo, é que tudo nasce na história, na vida de Neemias, a partir de um incômodo. E o incômodo, muitos de nós, normalmente na nossa vida, a gente despreza, porque a gente associa a maioria dos incômodos que a gente sente com coisas que não são de Deus. A gente associa os incômodos, às vezes, as insatisfações nos ambientes, nos lugares onde a gente se coloca, como a gente entendendo que talvez o nosso ciclo esteja acabando, talvez algo esteja acontecendo naquele lugar, as pessoas mudaram, as coisas mudaram, talvez você enxergue, por exemplo, incômodos no seu trabalho, talvez na faculdade, talvez mesmo até na igreja, a gente sempre vê incômodos. Mas a primeira coisa que eu quero que você comece a observar, e que há até um padrão na palavra de Deus, é que Deus ele sempre começa a nos estimular, começa a nos esticar, começa a tentar gerar coisas novas na nossa vida a partir de incômodos. E por que eu estou dizendo isso? Para que você a partir de hoje comece a não desprezar mais os incômodos, mas a começar a entender de que os incômodos normalmente são Deus nos chamando à responsabilidade de alguma coisa. Eu gosto sempre de dizer, e eu atendo muitas pessoas no gabinete, eu sei que o pastor Kleber também atende, e a gente recebe muitas pessoas que chegam e falam: pastor, eu talvez estou querendo sair da igreja, estou querendo me afastar, porque tem pessoas que caminham comigo que têm atitudes que são horríveis, e eu sei que isso não é só algo que acontece com adolescentes, eu sei que isso acontece com todo mundo. Já atendi pessoas muito mais velhas do que nós, é que eu sou bem novinho, não sei se deu para perceber, eu sou bem novinho, mas a gente atende pessoas muito mais velhas do que nós, às vezes falando: olha pastor, o senhor me desculpa, eu vejo às vezes situações dentro da igreja que me incomodam, e eu sempre gosto de dizer para a pessoa, falo assim: olha só, deixa eu te falar uma coisa, se Deus te plantou nesse lugar, se Deus te plantou nesse ministério, se Deus te plantou nessa JNI aqui, e há um incômodo sendo gerado, meu irmão, ao invés de tentar fugir, começa a abrir teu olho, porque talvez Deus esteja querendo te usar no incômodo que Ele está gerando. Talvez Deus esteja querendo te levantar como uma resposta para esses problemas. Talvez você seja a influência no meio de pessoas que estão agindo errado. E é isso que nós vemos acontecendo com Neemias. O incômodo é gerado. Agora, esse incômodo ele é gerado para algo maravilhoso que acontece, que é um incômodo para uma reconstrução. A gente vê que Neemias, ele fica triste quando sabe da situação de Jerusalém, mas eu imagino como que Deus, por exemplo, tendo o seu povo sendo escolhido por Ele, olhava para a situação como eles estavam por consequências das próprias escolhas, como que Deus olhava com tristeza para isso. E aí Deus chama Neemias então para um projeto de reconstrução, chama Neemias para realizar algo maravilhoso, para construir algo, não era só algo poético aqui, não, era algo de fato de reconstruir. E essa é a segunda coisa que eu quero que você comece a refletir comigo. A partir do incômodo que eu falei, muitas vezes Deus ele vai começar a gerar incômodos, não só na nossa vida, eu foquei aqui ministerial, mas Deus vai gerar incômodos também dentro de nós, com relação a coisas que nós precisamos reconstruir na nossa vida. Coisas que nós precisamos, não às vezes só reconstruir, mas talvez começar uma construção na nossa vida.
Deus ele sempre vai nos tirando das nossas zonas de conforto para começar a produzir algo novo. Começar a produzir algo que precisa ter estrutura, que precisa crescer. Eu gosto de um texto, e nós usamos esse texto no nosso acampamento do ano passado, que fala assim, agora que vocês conhecem a Cristo, pois continuem a segui-lo, aprofundem nele as suas raízes, e sobre ele edifiquem a sua vida. Ou seja, esse texto diz para nós, que nós precisamos aprofundar a nossa vida com Deus, para depois edificar. Primeiro a gente aprofunda, para depois crescer. Então, o que eu quero que você entenda, é que Deus está sempre nos chamando para construir coisas sólidas, ou para reconstruir coisas que foram perdidas, para reconstruir coisas que foram quebradas. Talvez há pessoas aqui que precisam reconstruir relacionamento. Quando eu digo relacionamento, eu começo dizendo de um relacionamento, em primeiro lugar, vertical, um relacionamento nosso com Deus. Talvez você esteja andando nos seus dias, e como eu muitas vezes chego nesse mesmo ponto, eu não vou ser mentiroso de dizer que nunca passei por isso, mas às vezes a gente fica olhando para o nosso passado e falando, nossa, como era bom quando eu tinha essa vida com Deus, como era bom quando as coisas eram dessa maneira. E com isso o tempo vai passando, e quando a gente vê a nossa vida com Deus, nosso relacionamento está completamente destruído, nosso relacionamento com Deus está acabado. O bom é que Deus ele está sempre incomodando, e talvez Deus tenha me chamado lá do Nazatim, me trazido até aqui hoje, para começar a gerar no teu coração um incômodo de reconstruir um relacionamento com Deus. Talvez seja isso. Agora, há pessoas que precisam também reconstruir relacionamentos com outras pessoas, e aqui eu nem me refiro a relacionamentos amorosos, mas me refiro a relacionamentos de um modo geral. Tem gente que está sozinha, tem gente que está sofrendo na alma porque está com relacionamentos, não está conseguindo se desligar de coisas, se desligar de situações que aconteceram. Há pessoas que precisam começar a reconstruir rotas na vida, porque foram vivendo as coisas, seja em trabalho, em escolhas que foram feitas no passado, de profissão, de qualquer coisa que seja. E às vezes chega um momento em que a gente está numa situação em que a gente precisa começar a reconstruir a nossa vida, reconstruir rotas, reconstruir relacionamento, reconstruir, ou talvez até mesmo começar a construir algo sólido. Assim como acontece com Neemias, Deus está sempre nos incomodando a reconstruir coisas, a construir coisas. Deus está sempre nos chamando para esses pontos. Agora, pegando esse padrão de construção e reconstrução, e aqui eu estou quase chegando onde eu quero, gente. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão entendendo? Eu falo rápido, eu sei, mas se alguém não estiver incomodando, faz assim com a mão, e eu não sei o que eu vou conseguir fazer para ajudar, porque eu até posso começar a falar mais devagar, mas daqui a pouco eu estou correndo, pulando, gritando de novo. Beleza, vamos lá. Amém, glória a Deus, vocês estão comigo. Toda construção que nós precisamos fazer, e reconstrução é da mesma maneira. Tudo que nós precisamos fazer, a gente sabe que há alguns processos que são necessários. No caso de Neemias, o texto ele não deixa claro quais são os processos que Neemias vai realizando, mas a gente sabe que toda construção precisa de processo. Uma das coisas que precisa, antes de qualquer coisa, é a preparação do terreno. Tem gente que trabalha aqui com construção, levanta a mão aí. Aqui tem uns irmãos aqui, os engenheiros, os empreiteiros. Amém, graças a vocês nós temos casa, gente, amém. Mas olha só, a gente sabe que a primeira coisa, o primeiro processo é começar a preparar o terreno, é começar a preparar o lugar onde vai ser construído, porque você não pega simplesmente e sai construindo algo, ou reconstruindo alguma coisa em qualquer lugar, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não é assim que funciona. O pessoal que trabalha com construção me corrige se eu estiver errado, mas a gente sabe que não é assim que funciona, não é dessa maneira. E quando nós olhamos para esse texto, a gente vê que então Neemias estava exatamente nesse ponto de começar a reconstruir, começar a realizar uma obra, começar a realizar algo a partir daquilo que Deus tinha gerado no coração dele. E aí quando a gente vê, olha para o texto, há algo que me chama muita atenção, e que muitas vezes passa batido dos nossos olhos, mas que eu quero que você se atente junto comigo nessa noite. A gente olha
lá para o versículo 14, e o texto diz assim, ó: em seguida, Neemias estava andando então com o seu animal ali, ele estava verificando como estava a destruição de Jerusalém. E aí o texto diz: em seguida fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho, presta atenção nisso, por causa do entulho, não havia espaço para o meu animal passar. Olha só, a gente sabe que para construir ou para reconstruir algo, a gente precisa ter um terreno pronto para isso. Agora você imagina um lugar aonde nem mesmo o animal de Neemias conseguia passar, por causa de tanto entulho que havia naquele lugar, de tanto lixo que havia naquele lugar. Sabe o que eu quero que você entenda? É que esse texto aqui começa a mostrar para nós que para que algo fosse construído naquele lugar, para que o plano de Deus fosse realizado naquele lugar, precisava antes de qualquer coisa começar a remover os entulhos. É algo tão simples, mas é algo tão importante, porque é impossível reconstruir alguma coisa cheio de lixo em volta. É impossível reconstruir alguma coisa em cima de coisas e pedras quebradas. Não dá. Então quando a gente olha para esse texto, a gente começa a ver que talvez a primeira coisa que Neemias precisou fazer com os seus homens foi começar a retirar os lixos, começar a retirar os entulhos, começar a tirar o resto de coisas que estavam lá, que talvez não estivesse atrapalhando ninguém, mas agora com um projeto de reconstrução seria um grande empecilho. E aí então, eu quero que você pense comigo exatamente sobre esses entulhos e sobre esses lixos, porque a verdade é que é impossível nós fazermos qualquer coisa num ambiente onde tem lixo, num ambiente de entulho. É impossível. Eu não sei você, mas alguém aqui já teve a experiência de deixar lixo em casa, perdão, e esquecer de tirar por 1, 2, 3 dias ou mais? Alguns até conseguem. Eu e Marina, por exemplo, já teve algumas vezes que nós esquecemos o lixo, de tirar o lixo, por mais de um dia. E aí foi no segundo dia, rotina de igreja, a gente sempre chega tarde, fala: amanhã eu levo, até que, meus irmãos, após um culto de domingo, eu cheguei em casa, eu provei o que era fazer uma faxina de domingo à noite, porque o cheiro do lixo tinha contaminado minha casa. Pra vocês terem uma ideia, minha esposa está ali, gente, não deixa eu mentir não. Depois de acabar tudo, eu deitei para dormir. Deu 10 minutos, eu acordei ela, falei: amor, estou sentindo cheiro de lixo ainda. Ela: pelo amor de Deus. E vai, e passa Cif, lisoforme, e vai. E além de tudo, tivemos que tirar o lixo para fora. O que eu quero que você entenda é que num ambiente onde tem lixo, o ambiente fica ruim, o ambiente fica sujo. O ambiente onde tem entulho é um ambiente sem vida, é um ambiente carregado de sujeira, de coisas que são contaminosas, sei lá, falhou aqui o português. Mas o lixo, ele faz isso. O lixo, se você deixar muito tempo lá, ele começa a vazar, e aquele líquido, além de feder, ele começa a corroer as coisas. Deixa o líquido do lixo lá no seu piso para você ver, meu irmão. Eu não consigo fazer isso, porque além de ser horrível, minha esposa me mata. Mas o que eu quero dizer é que o lixo, ele não é só algo inofensível, não. Ele é um resto que fede, é um resto que parece que não tem vida no lugar onde ele está. É por isso que a gente faz viagem missionária para o lixão. O povo está lá porque a gente está levando vida, está levando o ambiente, num ambiente de entulho, num ambiente ruim, num ambiente sujo, fedido, um ambiente de morte. A gente está levando a vida, que é Jesus Cristo, porque tem gente que vive nesse ambiente. Então o que eu quero que você entenda é que todo lugar onde há um acúmulo de lixo, um acúmulo de entulhos, é um lugar problemático, e é um lugar onde é impossível começar a reconstruir alguma coisa. E quando a gente olha
para essa história de Neemias, a gente vê que o lixo era tanto, o entulho era tanto, que Neemias não conseguia nem mais andar. Neemias não conseguia avançar no propósito, porque havia o resto de entulho. E o ponto que eu quero que você comece a refletir comigo nessa noite, é de que é exatamente assim na nossa vida, no nosso coração, na nossa vida espiritual. Porque nós falamos aqui de pessoas que precisam reconstruir coisas. Nós falamos aqui de pessoas que precisam, talvez nessa noite, dar um passo diante de Deus, de começar a fazer coisa nova, de entender esses incômodos e começar a reagir eles da maneira como Deus quer. Mas o ponto é que, num lugar onde se é possível acumular lixos, isso é impossível. E a notícia complicada para nós nessa noite é que o nosso coração é um lugar passivo de se acumular lixos. O lixo que eu estou dizendo não é um lixo como os do que a gente acumula em casa. Um resto, uma casca de banana, um resto de comida. Não é isso. Eu estou falando de lixos que vão contaminando a nossa vida espiritual. São coisas que vão roubando de nós os nutrientes, que vão deixando a gente por dentro com um aspecto de morte, vão deixando a gente fedido por dentro, e vão contaminando outras áreas da nossa vida. Há um texto que eu gosto muito, não precisa abrir comigo, lá de Efésios, no capítulo 4, que diz o seguinte: livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompidos pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes, e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Aí olha só o que o texto diz: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é o ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, eu peguei esse texto só para você entender, de que a palavra é clara para mim e para você, de que tem muita coisa que às vezes faz parte do nosso cotidiano, coisas que fazem parte da nossa vida ordinária, nossa vida normal, que talvez às vezes parecem até inofensivas para nós, mas que são lixos sendo acumulados na nossa vida espiritual. O que eu quero que você entenda é que quando nós permitimos coisas que são da nossa carne, coisas que são colocadas para nós através de ideias que o mundo nos oferece, nós estamos permitindo entulhos e lixos serem acumulados dentro do nosso coração. Pecados não confessados, por exemplo, pecados que nós carregamos há tanto tempo, e talvez a gente já entrou até num modo do tipo, infelizmente eu sou assim, essa é a minha fraqueza. Quando nós decidimos carregar isso conosco, meu irmão, presta atenção, você está deixando teu coração ficar cheio de lixo, você está deixando algo contaminar você por dentro, brechas que foram abertas no passado, que ainda não foram resolvidas em Deus, problemas que ainda não foram resolvidos e que têm culpas que ainda vão nos acusando o tempo todo. Quer ver algo que acumula lixo dentro do nosso espírito facilmente? Perdão. A falta de perdão, meu irmão, contamina a gente, esfria a nossa vida espiritual. Ou não só a falta de perdão, mas a falta de pedir perdão também. Quantos de nós carregamos coisas dentro de nós há tanto tempo e ainda não resolvemos? Ressentimento com pessoas, mágoas, ódio, problemas com sexualidade que ainda não foram resolvidos. Meu irmão, o que eu quero que você entenda
é que não importa a natureza, não importa o tipo, importa de que todas essas coisas que ainda não foram resolvidas em Deus, pecados que ainda não foram confessados e não foram tratados, isso pode estar acumulando lixo dentro da nossa vida, pode estar corroendo a gente por dentro, e aí como consequência essas coisas e muitas outras, que nós permitimos serem acumuladas dentro de nós, vão roubando de nós os nutrientes necessários para que a gente viva aquilo que Deus quer para nós, vão roubando de nós o nosso amor por Jesus, e vai nos deixando cada vez mais frios, nos deixa fraco, nos deixa de uma maneira simbólica aqui, até com um odor ruim. Você já conversou com alguém que é difícil conversar com a pessoa só tem motivos de reclamação, a pessoa só tem problema, e todas as soluções que você dá, ela fala, mas não adianta, isso é porque talvez um monte de lixo ainda está acumulado, um monte de problema está aqui dentro e ainda não foi resolvido. E assim como acontece com Neemias, às vezes a gente fica impedido de prosseguir num projeto que Deus tem para mim e para você, por causa de coisas que às vezes a gente não está nem percebendo, porque o lixo que acumula dentro de casa a gente vê, mas tem muito lixo que acumula dentro de nós, que a gente não consegue ver, mas que estão aqui. E se Neemias foi impedido de andar, e precisou limpar, para conseguir concluir o plano de Deus, o que eu quero que você entenda de uma maneira bem simples e bem direta, é que se há um projeto de Deus para a sua vida, e eu tenho certeza que há, se há reconstrução que precisa ser feita, se há coisas que precisam ser construídas e sólidas, como eu disse, aprofundadas no Senhor, enraizadas no Senhor, talvez a gente precise começar a fazer um exame interno e olhar para quais os lixos que muitas vezes nós temos carregado, quais são os lixos que têm me impedido de prosseguir no projeto que Deus tem para a minha vida. Porque se nós não fizermos o esforço de tirar os lixos de dentro de nós, de agir de uma maneira disposta a realizar uma boa limpeza, talvez a gente passe anos da nossa vida sem conseguir realizar o plano que Deus tem para nós. E mais do que isso, mais do que tirar os lixos, ocupar o espaço que antes estava carregado de lixo, agora com aquilo que é da parte de Deus para nós. Ocupar o coração que pode estar carregado de lixo, e que depois de limpo, pode ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, o que eu quero que você entenda, e é isso que eu acho mais incrível e maravilhoso do texto, é que esses lixos, eles estavam lá, esses entulhos que foram destruídos por um monte de situação que aconteceu. Imagina, Jerusalém tinha passado pelo domínio de 2 impérios já, babilônico e persa agora. Isso não impediu Neemias de realizar a construção. Por quê? Porque o texto deixa claro para nós, lá no finalzinho, quando nós lemos. Olha só, o versículo diz, lá no versículo 17 e 18 diz: mas então eles disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Aí olha só o que o versículo 18 diz: então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei minha conversa com o rei. Sabe o que Neemias está querendo dizer aqui? Neemias está querendo dizer o seguinte: não importa a situação como Jerusalém está, se a mão de Deus está sobre a minha vida, e eu estou compartilhando isso com vocês aqui, meu irmão, não tem lixo que impeça a reconstrução daquilo que Deus quer fazer. Não há nada que impeça. Talvez a limpeza dê um trabalho,
Talvez o processo de retirar os entulhos deve ter sido difícil. Quando a gente lê um pouquinho mais para frente aqui, a gente começa a ver algo ainda mais incrível. Lá no capítulo 4 diz, quando os inimigos estão se levantando contra Neemias, sabe o que diz? Diz que eles pegaram aquilo que era resto do entulho e ainda transformaram em pedra para a reconstrução. O que eu quero que você entenda, e essa é a boa notícia, é de que quando se trata de uma reconstrução a partir daquilo que Deus quer fazer, não tem nada que possa impedir. Quando Deus ele coloca a mão num projeto, quando Deus deixa claro para você de que o incômodo é Ele que está gerando, não tem nada que possa impedir. Mas o ponto que eu quero que você entenda nessa noite, é de que talvez Deus esteja colocando a mão, te chamando para reconstruir. Talvez Deus esteja te incomodando todos os dias, falando: ei, é com você que eu estou falando. É você que precisa, talvez, mexer algumas coisas aí. Eu estou te chamando para alguma coisa. Deus está fazendo a parte dele, mas o texto deixa claro de que se você não fizer a sua parte também, a gente não consegue avançar. E talvez essa parte começa hoje, tirando os lixos. Começa hoje limpando os espaços e abrindo lugar para o Espírito Santo de Deus. Começa hoje tirando o que é entulho, seja ele por um pecado que precisa ser confessado e deixado aqui hoje, seja por um perdão que precisa ser liberado nessa noite, seja por uma culpa que precisa ser tirada, seja por uma mágoa, por um ressentimento, por algo que tenha talvez tomado tua cabeça por muito tempo. Talvez esse seja o lixo que precisa ser tirado hoje. E o que eu quero que você entenda é que a palavra nos garante de que quando nós fazemos isso, meu irmão, a reconstrução acontece. Porque o espaço que é liberado, o Espírito Santo vem e enche. O Espírito Santo vem e toma. Então eu quero que você reflita comigo nessa noite. Talvez você está ouvindo eu pregar e falando: cara, tem nada a ver comigo isso. Mas talvez há pessoas aqui no nosso meio que estão entendendo que Deus está falando com você. Talvez Deus esteja falando nessa noite: olha, alguns lixos que estão impedindo você de caminhar para frente. Alguns lixos que estão impedindo você de construir aquilo que eu estou te chamando para construir. Há relacionamentos que estão quebrados, que precisam ser reconstruídos nessa noite, principalmente com o Senhor, mas precisa antes tirar o lixo. E a pergunta que eu faço para todos nós, inclusive para mim aqui nessa noite, é: quais lixos nós temos carregado? Porque se nós temos carregado, talvez hoje seja o dia de nós tirarmos ele para fora e deixar Deus concluir a obra que Ele tem. Vamos ficar em pé para a gente encerrar, por favor. Olha só, o que eu quero que você comece a pensar comigo é que olha o tamanho do projeto que Deus estava chamando Neemias para fazer. Deus estava chamando Neemias para reconstruir os muros de uma cidade inteira. Neemias, talvez, ao olhar para ele mesmo, ele não enxergava a capacidade necessária para fazer isso. Neemias talvez não tivesse nem as pessoas necessárias para fazer isso. Se você olhar mesmo para Neemias, aonde ele estava, ele não poderia nem sequer entrar de cara fechada na presença do rei. Ele poderia ser morto por causa disso. Mas quem estava chamando era Deus. Quem estava propondo o negócio era Deus. E se Deus está propondo coisas para mim e para você, se Deus está gerando incômodo no teu coração e no meu, e precisa de uma ação minha, e talvez essa primeira ação seja tirar os lixos, como eu falei, você está com medo do quê? Qual é o teu receio? Eu quero que você entenda, é que Deus está nos chamando hoje e falando assim: viu, tem coisa que eu quero fazer, tem reconstrução, tem coisa nova, tem caminho novo,
Quem está te chamando não é o pastor que está te chamando, sou eu, o próprio Deus. Deus está falando isso comigo, com você. Se for necessário tirar os lixos, hoje tira. Se for necessário mudar, muda. Se for necessário limpar, limpa. Ai, mas vai custar, vai, mas paga o preço. Ai, mas vai ter que me esforçar. Sim, vai ter que se esforçar. Mas não tenha medo de fazer esforço. Se for necessário confessar pecado, confesse nessa noite. Ai, mas que vergonha, o que vão pensar de mim? Olha, eu te garanto que assim como Jesus falou um dia para aqueles homens, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. A maioria das pessoas que tem vontade de confessar os seus próprios pecados não confessam por vergonha. E quando na verdade confessam, a única coisa que a gente que está ouvindo às vezes recebe é com alegria de falar: glória a Deus, é um pecador arrependido, porque eu já fui esse pecador também e eu ainda sou. Mas eu não tenho medo de confessar, porque quando nós confessamos, nós somos libertos, nós somos sarados. Então, se for necessário confessar, confesse hoje. Começa a pedir ajuda na tua caminhada. Até quando você vai achar que a igreja é um lugar para gente perfeita? Não é. Talvez a pessoa que esteja do teu lado, ela seja a pessoa certa para te ajudar nessa caminhada, mas você não sabe, porque você não fala. Mas o ponto é: o que você precisa fazer nessa noite? Que lixo você tem carregado com você, que tem impedido você de viver o projeto de Deus para a sua vida? Porque se há lixo nessa noite, precisa ser tirado. Não perde essa oportunidade. Não perde a oportunidade, porque o que Deus vai fazer, o que Deus tem para fazer, para realizar, é coisa grande. E aqui não é uma teologia de vitória, não. Não é isso. Mas o que eu quero que você entenda é que tem coisa que precisa ser reconstruída. Faz os processos, vale a pena. Feche os olhos aí onde você estiver. Deixa eu orar com você nessa noite. Mas antes de orar, todos nós aqui de olhos fechados, eu quero que você comece a pensar na tua vida, no teu coração. Como é que tem sido? Quais são os incômodos que Deus tem gerado no teu coração? Quais são os projetos que Deus tem colocado no teu coração de reconstrução, seja eles para você mesmo ou para os outros? Quais são os projetos? E mais do que isso, o que tem impedido hoje? Será que você está carregando lixo? Porque se você sente que é contigo que Deus está falando nessa noite, eu quero te convidar a dar um passo de coragem, sair do seu lugar e vir a esse altar, para que a gente possa orar por você. Orar por você, para o projeto de reconstrução daquilo que Deus vai fazer, mas não só o projeto de reconstrução. Orar para que Deus comece a transformar aquilo que antes era um lugar de entulho, num lugar de graça, um lugar de morte, num lugar de vida. Nós vamos cantar uma música aqui. Enquanto nós vamos cantando, eu quero desafiar você. Se Deus está falando com você, sai do seu lugar e deixa os lixos aqui nesse altar nessa noite. Não tenha medo, não tenha vergonha, mas viva aquilo que Deus está te chamando para viver nessa noite. Precisa ser reconstruído coisa? Começa hoje. Começa tirando o lixo hoje, em nome de Jesus. Nós vamos cantar. Enquanto nós vamos cantando aqui, se Deus está falando com você, e você sabe que Deus está falando com você, sai do seu lugar em nome de Jesus. Não deixa nada te impedir nessa noite, em nome de Jesus. Vamos louvar. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz.